Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje da disciplina de Termodinâmica Aplicada em Engenharia Química 2, nós vamos conversar sobre o modelo de Wilson. Ele é um modelo utilizado aí para fazer cálculos dentro de modelos de energia de Gibbs de excesso ainda, e essa é a parte 3 do nosso módulo 3 da disciplina. Bora lá conversar sobre estrutura teórica então no modelo de Wilson. A equação de Wilson foi proposta em 1964. Ele é um modelo que correlaciona a energia de Gibbs de excesso com as frações molares, sendo baseado parcialmente em considerações de base em fundamentação molecular. Ele utiliza para isso o conceito de composição local. Basicamente, esse conceito de composição local estabelece que a composição dos nossos sistemas e nas vizinhanças de uma molécula dada, ela não é igual à composição Boole. E isso acontece por conta das forças intermoleculares. O que é que isso significa dizer na prática, né? Imaginando o conceito de composição local aqui distribuído nessa figura. Imagine que a gente tem 15 moléculas do tipo 1 e 15 moléculas do tipo 2. As moléculas do tipo 1 são representadas como moléculas azuis e as moléculas do tipo 2 como moléculas laranjas. As frações molares globais dos componentes, né? Nesse caso em específico, seriam igual a 0,5 ou 1,5, né? Porque x1 é igual a x2. Mas as frações molares locais, se a gente for avaliar em determinados pontos, a gente observa que as moléculas de dois entornos, né, que se relacionam ali diretamente com a molécula central de 1 e das moléculas totais em torno à molécula central de 1. A gente consegue observar que a gente tem uma distribuição não randômica, né? Isso aqui a gente teria mais ou menos um x1, ou seja, moléculas de 1 interagindo com moléculas de 1 de 3/8, e de moléculas de 2 interagindo com moléculas de 1 de 5/8. Essa distribuição aí não aleatória estaria diretamente relacionada com as características de interação intermolecular que acontecem entre os componentes envolvidos nesse estudo, nesse caso entre as moléculas do componente 1 e as moléculas do componente 2. É com base nisso que o modelo de Wilson foi desenvolvido. Então, seguindo com a nossa estrutura, tá? O modelo de Wilson ele tem essa forma padrão da energia de Gibbs de excesso dividido por RT. Observem que ela depende apenas das frações molares do componente 1, do componente 2, de dois parâmetros ajustáveis, que seriam o lambda 1,2 e o lambda 2,1. A partir dessa equação e utilizando as relações termodinâmicas necessárias, a gente consegue partir daqui e chegar nos devidos valores de coeficiente de atividade. Esses valores podem ser calculados e determinados, né, por meio das derivadas, e a partir daí a gente consegue determinar essa expressão para a linha de gama 1, que também depende apenas de x1, x2 e dos valores das constantes lambda 1,2 e lambda 2,1, e o além de gama 2, que também depende apenas de x2, x1, lambda 2,1 e lambda 1,2. Com base nisso a gente consegue, né, determinar o comportamento de fases de sistemas. Aqui a equação, claro, está apresentada para sistemas binários, que é o foco direto da disciplina aqui, mas a gente consegue determinar isso aqui também de forma muito fácil para sistemas muito multicomponentes, tá? Sugiro que vocês deem uma conferida na equação para vocês verem que é uma equação facilmente extensível para sistemas com mais de 2 componentes. A equação para a energia de Gibbs de excesso dentro do modelo de Wilson é definida em relação à solução ideal de Lewis e Handel. Portanto, né, esse modelo de Wilson obedece à condição limite de que a energia de Gibbs de excesso será zero quando a composição do componente 1 for igual a zero e quando a composição do componente 2 for igual a zero. Isso aqui é representado por um comportamento parabólico. Em um dos exemplos que a gente está resolvendo dentro ainda do estudo, eu fiz uma análise, tá, utilizando a equação de Margulis para fazer esse estudo da energia de Gibbs de excesso. Vocês podem acompanhar esse exemplo, eu estou deixando um card aí também linkado a essa aula. A equação de Wilson, conforme a gente viu, ela possui dois parâmetros ajustáveis, o lambda 1,2 e o lambda 2,1. Esses parâmetros eles estão relacionados diretamente aos volumes molares dos líquidos puros e a diferenças de energia características que se referem às interações entre as moléculas dos componentes 1 e 2. O lambda 1,2, então, ele é equivalente ao volume molar do componente 1 dividido pelo volume molar do componente 2, que multiplica a exponencial de menos as interações energéticas entre as moléculas de componente 1 e componente 2, relacionadas aqui com a interação energética apenas de moléculas do componente 1, dividido pela constante dos gases R vezes a temperatura. O lambda 2,1, por sua vez, é equivalente ao volume do componente 2 sobre o volume do componente 1, que multiplica a exponencial de menos a interação energética do componente 1 em relação ao componente 2,
menos a interação das moléculas do componente 2 dividido pela constante R, vezes a temperatura. Esses lambdas minúsculos que a gente acabou de ver na equação anterior são as energias de interação entre as moléculas designadas nos subscritos correspondentes ali apresentados na equação. Se formos rigorosos, essas interações elas são dependentes da temperatura, mas para boa parte das aplicações a gente vai poder desconsiderar esse efeito, tá? Essa simplificação aí ela não vai trazer um prejuízo significativo para os nossos cálculos. A equação de Wilson por si só ela fornece uma boa representação da energia de Gibbs em excesso para uma grande variedade de misturas, sendo particularmente útil na solução de problemas que envolvam compostos polares ou compostos que possuam tendência com associação em solventes não polares, que são regiões onde as equações de Van Laer e o modelo de Margulis não apresentam desempenho suficiente e satisfatório na representação de problemas de equilíbrio líquido-vapor. A equação de Wilson tem uma grande vantagem de ser facilmente estendida para soluções com múltiplos componentes, mas ela tem uma grande desvantagem, que é a total inabilidade em representar miscibilidade parcial, ou seja, a equação de Wilson ela não pode ser aplicada em cálculos do tipo equilíbrio líquido-líquido. Então era isso que a gente tinha para a aula de hoje, pessoal. Espero que tenha ficado claro as características teóricas relacionadas com o modelo de Wilson. Junto com essa aula eu estou disponibilizando aulas que correlacionam o uso do modelo de Wilson na representação de um equilíbrio líquido-vapor de uma mistura binária. Não deixe de assistir esses vídeos, eles são muito importantes aí para o andamento da disciplina. Em caso de dúvidas ou dos vídeos da aplicação ou dessa estrutura teórica, vocês sabem me encontrar, estão aqui as minhas formas de contato. A gente se encontra então na próxima aula da disciplina. Até lá!